concurseiros! Vamos para mais uma super aula aqui do Em Frente, dentro do nosso bloco de aulas sobre imunização. Hoje eu vou trazer para vocês um assunto inédito, que é a imunização ocupacional. Vamos falar sobre vacinação de trabalhadores, tá? Então fique ligadinho para você me acompanhar aqui até o final dessa aula, porque esse tema despenca em provas, principalmente quando o assunto é saúde do trabalhador. Se você quiser assistir todas as aulas dentro desse bloco de imunizações, que nós já temos várias, vai para o nosso site e garanta a sua vaga no nosso curso de enfermagem para concursos públicos, que é o Em Frente os Concursos. Lá no nosso curso você vai encontrar todas as aulas organizadas por módulos para facilitar os seus estudos, e você vai também ter acesso aos slides das aulas e outras referências complementares. Então, se você quer turbinar a sua preparação, vai para o nosso site. Lá você também vai encontrar os nossos e-books, que são materiais em PDF, também preparatórios para as provas de concurso público da área da saúde. Você vai encontrar materiais de legislação do SUS, políticas de saúde, epidemiologia e conhecimentos específicos de enfermagem. Todos os nossos e-books vêm com a teoria completa e atualizada, além de várias questões para você treinar sobre os temas. Então, se você quer garantir a sua vaga e estudar de forma direcionada, acesse o site enfrenteenfermagem.com.br. O link do site está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Acesse agora enfrenteenfermagem.com.br. E claro, já vai se inscrevendo no canal, ative o sininho para você não perder as novidades, ok, pessoal? Então, sem perca de tempo, vamos prosseguir aqui para o nosso estudo. Como eu falei para vocês, aqui a gente vai falar sobre imunização de trabalhadores. Então, a gente não vai falar só de profissionais, especialmente da área da saúde, tá? Aqui a gente vai ter todos os grupos populacionais de trabalhadores. As recomendações que eu vou trazer para vocês hoje é da Sociedade Brasileira de Imunização. A Sociedade Brasileira de Imunização traz várias recomendações, não só para os trabalhadores, mas ela disponibiliza para a gente também lá no site uma tabela, né, mostrando as vacinas que são recomendadas no âmbito ocupacional, ou seja, para os trabalhadores. Então aqui eu trouxe para vocês verem como que essa tabela está se apresentando lá no site. Então essa é a tabela que a gente tem lá com o calendário de vacinação, recomendado aqui pela Sociedade Brasileira de Imunização, mas aqui a gente está trazendo o calendário ocupacional, né, que vai falar sobre a saúde dos trabalhadores. É uma tabela que tem validade aqui para os anos de 2024 e 2025. Essa tabela é atualizada geralmente a cada 2 anos. E observe que ela está bem confusa, ela é bastante complexa. Para você estudar essa tabela aqui do jeito que ela está se apresentando, é difícil, tá? É muito mais difícil você conseguir aqui assimilar tudo isso, né? Porque ela simplesmente coloca todas as informações ali, tudo junto, misturado, e acaba sendo mais difícil para você estudar da forma que ela está se apresentando. Por isso, eu já esquematizei para você com uma didática top 10, que vai ajudar muito você a estudar essa tabela com facilidade. Então, se você é aluno do nosso curso, você tem acesso aí ao slide das aulas dentro da plataforma, e você pode baixar esse material para você guardar esse esquema, que vai te ajudar muito. Então, só reforçando alguns pontos que a gente tem lá, eu printei para vocês verem. Então, como eu falei para vocês, esse calendário de vacinação aqui da Sociedade Brasileira de Imunizações tem validade para 2024 e 2025. Depois de 2 anos, né, lá para 2026 e 2027, a gente vai ter também a atualização, porque ela muda aqui a cada 2 anos. Então, este calendário considera as vacinas particularmente recomendadas para prevenir doenças infecciosas relacionadas ao risco ocupacional para o trabalhador e para a sua clientela. Então, a gente está falando de vacinas que são recomendadas, por quê? Porque são vacinas que irão prevenir doenças infecciosas que estão relacionadas ao trabalho, aquelas doenças que o trabalhador pode contrair exercendo as suas atividades. A disponibilidade das vacinas nas redes públicas e privadas pode ser verificada nos calendários de vacinação da Sociedade Brasileira para cada faixa etária. Então, esse é um ponto importante para você também. Geralmente, quando eu falo para vocês de vacinas, eu falo de SUS, eu falo do Programa Nacional de Imunizações, que é o PNI. Aqui, a gente não tá falando só de vacinas ofertadas no SUS, tá? A gente vai ter tanto aquelas que são ofertadas gratuitamente no SUS,
quanto aquelas que são ofertadas pela rede privada. Por quê? Porque a gente tem empresas que contratam a rede privada para fazer a administração de determinadas vacinas nos seus trabalhadores. Então a gente tem as vacinas que são disponibilizadas no SUS, para toda a população e também para os trabalhadores, mas a gente tem aquelas específicas que são, né, ofertadas somente na rede privada, e aí fica a opção ali para o empregador de contratar a rede privada para fazer a administração dessas vacinas. Então, quando a gente fala da Sociedade Brasileira de Imunizações, a gente não está falando de vacinas ofertadas só no SUS, tá? A gente também está falando de rede privada. Estou explicando porque geralmente nas minhas aulas eu não falo, né, de vacinação na rede privada, tá? Mas aqui, especialmente na saúde ocupacional, a gente vai ter que falar, beleza? Então, algumas vacinas podem estar especialmente recomendadas para pacientes portadores de comorbidades ou em outra situação especial. Também traz aqui a recomendação, né, de a gente ver essas recomendações da sociedade para pacientes especiais. E aqui uma recomendação muito importante que tem ali dentro da tabela é de que todo indivíduo deve estar em dia com o calendário recomendado para a sua faixa etária. Na impossibilidade de cumpri-lo integralmente, devem se considerar no mínimo as vacinas disponíveis nas unidades básicas de saúde. Então, traduzindo para você, o que a sociedade está falando? É como se ela dissesse assim, olha, eu trouxe para vocês uma tabela com as vacinas que os trabalhadores têm que ter, tanto na rede privada quanto aquelas ofertadas pelo SUS. Se não há possibilidade de o trabalhador ter todas as vacinas que estão na tabela, ele deve ter, no mínimo, as vacinas que são ofertadas no SUS, que ele recebe lá nas unidades básicas de saúde, tá? Então, minimamente, ele precisa ter essas vacinas que são ofertadas gratuitamente através do SUS. Como eu falei para vocês, a gente está falando aqui de grupos de trabalhadores. Então, a gente não está falando só de profissionais da área da saúde. A gente vai falar também dos profissionais da área da saúde, claro, mas a gente tem outras categorias profissionais. A gente tem militares, civis, bombeiros, profissionais do sexo, né? Então, a gente tem várias categorias aqui que se encaixam nesses grupos de trabalhadores. E durante a leitura dessa tabela, vocês vão perceber que a sociedade traz as recomendações. Essa vacina é recomendada para profissionais do sexo, para profissionais que viajam muito, para profissionais de saúde, enfim. E aí você precisa saber do que ela está falando, tá? Então, na tabela, a gente tem uma parte que vai trazer as definições do que a gente está considerando quando a gente fala dessas indicações, tá? Então, antes da gente partir, de fato, para o estudo da tabela, eu preciso trazer para vocês essas distinções, tá? Para você entender para quem tal vacina é indicada, ok, pessoal? Então, vamos ver como está lá na tabela, eu já esquematizei aqui também para facilitar, tá? Então, quando a gente vê que a vacina é indicada para profissionais da área da saúde, a gente está falando de médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, patologistas e técnicos de patologia, dentistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, pessoal de apoio. Então, observe aqui, ó, que tem algumas áreas administrativas que entram também aqui como profissionais da área da saúde. Manutenção e limpeza de ambientes hospitalares, então o pessoal da limpeza aqui também entra como profissionais da área da saúde. Maqueiros, motoristas de ambulância, técnicos de raio-x e outros profissionais que estejam lotados ou que frequentam assiduamente os serviços de saúde, tais como representantes da indústria farmacêutica e outros. Então, observe que aqui a gente tem a inclusão de profissionais que, às vezes, a gente acha que não é, né, considerado da área da saúde, mas aqui, para a Sociedade Brasileira de Imunização, a recomendação está relacionada ao fato de ser um profissional que trabalha dentro de uma instituição de saúde, né, ou que frequenta essa unidade constantemente. Temos também algumas vacinas que serão indicadas para profissionais que lidam com alimentos e bebidas, né? Então, para a sociedade, aqui a gente vai ter profissionais que trabalham em empresas de alimentos e bebidas, cozinheiros, garçons, atendentes, pessoal de apoio, manutenção e limpeza. Então, observe bem essas categorias, tá? Porque isso aqui, em contexto de prova, é importante você diferenciar. Militares, policiais e bombeiros também entram aqui, né, como um grupo de trabalhadores, especificamente para aqueles que atuam em missões em regiões com riscos epidemiológicos e possibilidade de surtos por doenças imunopreveníveis. A gente vai ter também vacinas recomendadas para profissionais que lidam com dejetos, águas contaminadas e coletores de lixo. Então aqui entram quem? Os mergulhadores, salva-vidas, guardiões de piscinas, manipuladores de lixo ou esgotos e ou águas pluviais
e alguns profissionais da construção civil. Então observe que aqui a gente também tem mais um grupo, né, de trabalhadores que tem aí vacinas específicas determinadas para eles. Nós temos vacinas recomendadas especialmente para profissionais que trabalham com crianças, e aqui entra quem? Professores e outros profissionais que trabalham em escolas, né, creches e orfanatos, ou no cuidado domiciliar de crianças menores de 2 anos. Temos também vacinas recomendadas para profissionais que entram em contato frequente ou ocasional com animais. Então aqui a gente vai estar falando de quem? De veterinários e de qualquer profissional que lide, né, com animais, inclusive aqueles que frequentam ou visitam as cavernas. Profissionais do sexo também tem vacinas que são recomendadas, né, para esses profissionais. Aqui a sociedade considera aqueles profissionais que têm risco para as infecções sexualmente transmissíveis, né, e outras doenças infecciosas de transmissão por contato interpessoal, por via aérea ou por secreções. Teremos vacinas também recomendadas para profissionais administrativos, né, que são profissionais que trabalham em escritórios, fábricas e ambientes que são geralmente fechados. Algumas vacinas são recomendadas para profissionais que viajam muito, que são aqueles que têm um risco aumentado aqui de estarem expostos, né, a infecções endêmicas nos destinos nacionais e ou internacionais. A gente tem também vacinas indicadas para receptivos de estrangeiros, aquelas pessoas que guiam turismo, né, guias de turismo, operadores de turismo, profissionais de hotelaria, transporte público, seguranças de estabelecimentos como estádios, ginásios, boates, entre outros, que são estabelecimentos que sempre estão recebendo, né, estrangeiros. A gente tem também vacinas que são indicadas para manicures, pedicures, podólogos e tatuadores, que são pessoas que têm o risco de acidentes pérfuro-cortantes e exposição ao sangue, né? Trabalham com objetos que podem ocasionar lesões e, consequentemente, as infecções. E a gente tem também vacinas que são recomendadas para profissionais que trabalham em ambientes de confinamento. Aqui a gente está falando de quem? De agentes penitenciários, de carcerários. A gente está falando de pessoas que trabalham em asilos, orfanatos, hospitais psiquiátricos, trabalhadores de plataformas marítimas e embarcações radares para exploração de petróleo, né? Então são ambientes de confinação, esse profissional fica confinado ali para exercer as suas funções e, consequentemente, com isso, ele também tem riscos específicos. Então essa parte aqui é importante para você distinguir quem são esses profissionais, tá? Porque agora a gente vai partir de fato para as vacinas e a gente vai ver para qual público aquela vacina especialmente é indicada, ok, pessoal? Então vamos partir aqui para as vacinas e a gente vai ter também uma segunda aula para dar continuidade aqui, porque são muitas vacinas e eu esquematizei de um jeito aqui para facilitar o seu estudo, tá? Então, começando aqui pela vacina tríplice viral. Essa vacina, pessoal, ela é uma vacina aplicada para proteger contra sarampo, cachumba e rubéola, né? Por isso que ela é também conhecida como SCR. E aí nós temos as recomendações da Sociedade Brasileira de Imunização. Então, para profissionais não vacinados, então aqueles profissionais que nunca receberam a vacina tríplice viral, nesses profissionais a gente tem a recomendação de fazer 2 doses com intervalo de 1 mês entre elas. Então fez uma dose agora, daí 30 dias faz a segunda dose. Se for um profissional que já tem uma dose, a gente vai fazer a segunda dose. Se for um trabalhador que já tem o esquema completo, né, ou seja, ele já tem 2 doses aí após 12 meses de idade, a gente não tem aqui evidências que justifiquem uma terceira dose como rotina. A gente só vai fazer essa terceira dose, né, se houver ali uma situação de risco epidemiológico, se tiver um surto de cachumba ou de sarampo dentro da empresa, enfim, aí pode ser ali que haja, né, essa possibilidade. Lembrando, pessoal, que algumas recomendações que estão aqui são diferentes das recomendações que estão lá no PNI, né, que é o Programa Nacional de Imunização, que vai trazer as vacinas dentro do SUS, tá? Então, se você precisar, você pode fazer essa comparação, mas a gente vai trazer aqui as recomendações da Sociedade Brasileira, porque também são muito aplicadas aí, cobradas em provas, principalmente da área de saúde do trabalhador. Então aqui a gente tem também algumas particularidades, né, sobre essa vacina tríplice viral. Em gestantes ou pacientes imunodeprimidos, a gente vai ter a avaliação do médico
para determinar se vai ou não fazer a vacinação com a tríplice viral. Essa vacina é uma vacina considerada prioridade em saúde pública, então é uma vacina que está disponível gratuitamente aí no SUS, né, dentro das unidades básicas de saúde. Então, em relação às recomendações, para quem que essa vacina é indicada? Ela vai ser indicada aqui para os profissionais da saúde. Observe que ela é indicada também para militares, policiais e bombeiros. Ela é indicada também para profissionais que trabalham com crianças, para profissionais do sexo, para profissionais que viajam muito, né, principalmente pensando nas situações onde há risco, né, endêmico, para profissionais que são receptivos de estrangeiros, para profissionais que trabalham em regime de confinamento. Ela é indicada também para profissionais e voluntários que estão em campos de refugiados, em situações de catástrofe e ajuda humanitária. A tríplice viral também é indicada para atletas profissionais e para profissionais que cuidam de crianças menores de 12 meses, ou seja, menores de 1 ano, que cuidam de idosos, de pessoas imunodeprimidas e ou com deficiência de desenvolvimento. Observe que a gente tem aqui situações em que a vacina não é indicada, tá? Por isso que eu trouxe para vocês aqui já esquematizadinho, né? Porque lá a tabela tá muito complexa. Ainda dentro dessa vacina, como eu falei para vocês, a gente tem aqui sobre o uso em gestantes ou imunodeprimidos, né? Que vai ser avaliado aqui pelo médico. E para isso a gente vai sempre observar o calendário de vacinação para gestantes, para pacientes especiais. Como eu falei para vocês, essa vacina é considerada prioridade em saúde pública, então ela está disponível no SUS. E para aquelas pessoas que já têm o esquema completo da tríplice viral, a gente não tem evidências para fazer a terceira dose, tá? A menos que haja ali uma situação de surto, né? Ou uma situação endêmica que justifique essa administração. Prosseguindo, nós temos também as vacinas hepatite A, hepatite B e a gente tem a vacina hepatite A e B, tá? Que é uma vacina ofertada na rede privada, ok, pessoal? A vacina hepatite A no trabalhador, a gente tem indicação de 2 doses, tá? No esquema de 0 e 6 meses, ou seja, faz uma dose agora e daí 6 meses faz a segunda dose. Nos trabalhadores, a gente também tem a vacina hepatite B, que tem um esquema de 3 doses, né? Que vai ser administrado aí no esquema de 0, 1 e 6 meses. Então, a gente fez uma dose hoje, daí 1 mês faz a segunda e daí 6 meses em relação à primeira faz a terceira dose. E aí a gente tem a vacina hepatite A e B, tá? Que é uma vacina especialmente ofertada aqui pela rede privada, que tem a indicação também aqui de 3 doses no esquema de 0, 1 e 6 meses. Então, a vacina combinada, que é essa aqui, vacina hepatite A e B, ela é uma opção e pode substituir a vacinação isolada das hepatite A e hepatite B. Então, ou o trabalhador vai receber as vacinas hepatite A e a vacina hepatite B separadamente, ou o empregador pode optar por ofertar, através da rede privada, a vacina combinada, que é a vacina hepatite A e B. Aqui a gente tem também, em relação a recomendações, né, a sorologia 30 a 60 dias após a terceira dose da vacina para profissionais de saúde, imunodeprimidos e renais crônicos. E aí a gente vai considerar imunizado o indivíduo que apresentar ali como titulação, né, anti-hepatite B, acima ou igual a 10 unidades. Então essa sorologia, ela é recomendada aqui para pessoas específicas, tá? Então ela é recomendada para profissionais da saúde, para imunodeprimidos e renais crônicos, tá? Muita atenção aqui nessas recomendações para você não se perder. A proteção contra a hepatite B também é uma prioridade, tá? Na rede pública, por isso a gente vai ter no SUS a oferta das vacinas hepatite A e a vacina hepatite B, mas na rede privada a gente não tem mais disponível de forma isolada a vacina hepatite B, tá? Então se o trabalhador for receber a hepatite B de forma isolada, ele precisa ir no SUS. Então, como que fica aqui em relação à indicação dessas vacinas, tá? Aqui a gente vai ter uma série de particularidades que a gente precisa considerar. Então, aqui observe que está separado vacina hepatite A, hepatite B e a combinada, que é hepatite A e B. A vacina hepatite A, ela vai ser indicada para profissionais da área da saúde. E aqui a gente está falando de profissionais que trabalham num serviço de saúde, né? Que estão lotados nessas unidades, tá? A gente está falando de profissionais, por exemplo, que trabalham na lavanderia, cozinha e manipulam alimentos. Para essas pessoas que estão dentro da instituição de saúde, que exercem essas funções, a vacina da hepatite A está especialmente indicada. A hepatite A também é indicada para profissionais que trabalham com alimentos e bebidas, militares, policiais, bombeiros,
profissionais que lidam com dejetos, águas contaminadas e coletores de lixo, profissionais que trabalham com crianças, profissionais do sexo também, profissionais que viajam muito, receptivos de estrangeiros, profissionais que trabalham em regime de confinamento, profissionais e voluntários em campos de refugiados, situações de catástrofe e ajuda humanitária, atletas profissionais e também profissionais que cuidam de crianças menores de 12 meses, idosos, pessoas imunodeprimidas e ou com deficiência de desenvolvimento. Então, esses são os grupos de trabalhadores que têm a indicação aí da vacina hepatite A. A vacina hepatite B é indicada também para os profissionais da área da saúde, para militares, policiais e bombeiros, para profissionais que lidam com dejetos, águas contaminadas e coletores de lixo, para profissionais do sexo, para profissionais que viajam muito, para manicures, pedicures, podólogos e tatuadores, para profissionais que trabalham em regime de confinamento, para profissionais e voluntários que trabalham em campos de refugiados, situações de catástrofe, e ajuda humanitária, para atletas profissionais e para profissionais cuidadores também. E aí, como eu falei para vocês, a gente tem a vacina combinada, que é a vacina hepatite A e B. Essa vacina pode ser realizada nos profissionais de saúde, nos militares, policiais e bombeiros, nos profissionais que lidam com dejetos, águas contaminadas e coletores de lixo, em profissionais do sexo, profissionais que viajam muito, principalmente para as áreas de risco, profissionais que trabalham em regime de confinamento, profissionais e voluntários em campos de refugiados, em ajuda humanitária e atletas profissionais. Prosseguindo, a gente tem também sobre a vacina HPV, que dentro do SUS é ofertada ali para adolescentes e para algumas pessoas que fazem parte aí do grupo-alvo específico, especial dessa vacina. Mas aqui, quando a gente fala de trabalhadores, a gente tem essa vacina para ambos os sexos, tá? E dentro da Sociedade Brasileira de Imunização, a vacina HPV, ela está indicada somente para profissionais do sexo. Então, outros grupos de trabalhadores não recebem a vacina HPV, tá? Somente profissionais do sexo, justamente pelos riscos, associados aí às atividades que essas pessoas realizam, ok, pessoal? Prosseguindo aqui, a gente tem também a vacina tríplice bacteriana acelular do tipo adulto, que é a DTPA, ou a DTPA VIP, que é ofertada aqui pela rede privada, e dupla adulto, que é a vacina aqui contra o tétano. Então, a DTPA a gente aplica independentemente do intervalo prévio com o DT ou toxoide tetânico. Então, como que fica aqui as recomendações? Naquela pessoa que tem um esquema de vacinação básico completo, a gente vai ter o reforço com DTPA 10 anos após a última dose. E aqui, quando a gente fala esquema básico completo, a gente está falando das 3 doses que a pessoa tem que ter da dupla adulto, tá? Que é a vacina contra o tétano. Então, se é uma pessoa que já tem, se é um trabalhador que já tem esse esquema completo de base, a gente vai só fazer o reforço com a DTPA 10 anos depois da última dose do esquema primário, tá? Se for uma pessoa que tem um esquema básico ali incompleto, a gente vai fazer uma dose de DTPA em qualquer momento e completar a vacinação básica com 1 ou 2 doses de DT, que é a dupla adulto, de forma a totalizar ali 3 doses de vacina contendo esse componente tetânico. O que a gente quer aqui, pessoal, é fechar, essa proteção contra a coqueluche, contra a difteria e contra o tétano, tá? Por isso a gente tem aqui a utilização de ambas as vacinas para complementar essa proteção. Naquelas pessoas que nunca foram vacinadas ou o histórico vacinal é desconhecido, que é aquela situação em que o trabalhador, que é bastante comum de acontecer inclusive, do trabalhador chegar na sala de vacina, não tem nenhum registro em carteira de vacinação, ou ele esqueceu a carteira de vacinação dele lá na cidade onde ele mora, a gente não tem acesso ao sistema local, a gente não consegue saber do histórico de vacinação dessa pessoa. Então aqui a gente vai ter a administração de 1 dose de DTPA e 2 doses da vacina dupla adulto, Então, observe que a gente também vai ter um total aqui de 3 doses trazendo essa proteção. E essas doses serão administradas no esquema de 0, 2 e 4 a 8 meses. Isso vai depender também das recomendações do laboratório produtor e do que a empresa ali achar mais conveniente. Como eu falei para vocês, a gente tem aqui a possibilidade de substituir a vacina DTPA
pela vacina DTPA VIP, tá? Só que essa vacina aqui, gente, ela não é ofertada no SUS. A DTPA, sim, é uma vacina considerada prioridade aqui em saúde pública, então a gente tem a possibilidade do trabalhador receber na unidade básica de saúde, mas a DTPA VIP, ela não tem aí na rede do SUS, tá? Somente rede privada. Então a gente tem a possibilidade de substituir a DTPA, tanto pela DTPA VIP quanto pela dupla adulto, havendo ali a questão da disponibilidade, né, dessas vacinas. A NR32, que trata aí, né, de recomendações para os trabalhadores da saúde, recomenda a dupla adulto, tá? Porém, em algumas situações, a gente pode ter a DTPA sendo aplicada. Então, em relação às indicações, a gente vai ter variação. Isso vai depender da suscetibilidade desse trabalhador, para a gente ver aqui a questão da indicação das vacinas. Então, para os trabalhadores da área da saúde, a gente vai ter a indicação da vacina DTPA. Para aqueles que trabalham com alimentos e bebidas, a gente vai ter a dupla adulto. Militares, policiais, bombeiros podem receber a dupla adulto ou a DTPA VIP, isso vai depender dos critérios utilizados, da disponibilidade desses imunobiológicos. Aqui a gente está falando principalmente de profissionais, militares, policiais e bombeiros, que atuam em missões ou outras situações, né, em que há a possibilidade de surtos, com a possibilidade, né, de um risco epidemiológico para essas doenças. Para profissionais que lidam com dejetos, águas contaminadas, coletores de lixo, a gente vai utilizar a dupla adulto. Nos profissionais que lidam com crianças, a gente vai ter a DTPA. Aqui a gente está falando de profissionais que lidam com crianças menores de 12 meses, profissionais que trabalham com idosos, né? Então, professores, cuidadores. Nesse caso, a gente tem aí a indicação da DTPA pelo componente coqueluche. Profissionais que lidam com animais, tem a indicação aqui da dupla adulto. A gente tem também profissionais que viajam muito, com a indicação de receber a DTPA VIP, que é ofertada aqui pela rede privada. E aqui a gente está falando principalmente de profissionais que têm destino aí a países onde há esse risco de infecção. Profissionais manicures, pedicures, podólogos e tatuadores têm a indicação da dupla adulto. Profissionais que trabalham em regime de confinamento vai receber a vacina DTPA, que pode ser aí administrada no SUS. Profissionais e voluntários em campos de refugiados, situações de catástrofe, ajuda humanitária, tem a indicação da DTPA VIP, que é da rede privada. Atletas profissionais podem receber a dupla adulto ou a DTPA VIP, isso vai depender da disponibilidade da vacina. E profissionais que cuidam de crianças menores de 12 meses, idosos, pessoas imunodeprimidas, né, os cuidadores de maneira geral, pode receber a DTPA ou a DTPA VIP de acordo com a disponibilidade. Então, esquematizei aqui para vocês já algumas vacinas. Na próxima aula a gente vai continuar, porque a gente ainda tem mais vacinas, tá? Pra gente ver bastante particularidades aqui ainda pra gente explorar. Então, se você não quer aí perder todas as aulas na sequência, vai pro nosso site, garanta a sua vaga no nosso curso, porque lá você vai encontrar as aulas ali organizadas, tá? Para você estudar na sequência. Então, a gente ainda tem uma segunda aula que eu venho aqui já trazer para vocês com a continuação dessas vacinas aqui nos trabalhadores, tá? Assunto de extrema importância para quem vai trabalhar na saúde do trabalhador e para todos os concursos da área da saúde, tá? Porque esse conteúdo entra aqui na parte de imunizações, né, de vacinas. Então fique ligadinho aí para você não perder as próximas aulas aqui do nosso bloco de imunizações. Se você gostou dessa aula, já deixa o seu like, curte, comenta, compartilha com seus amigos e acesse o nosso site, enfrenteenfermagem.com.br, porque lá tem muita coisa legal para você turbinar a sua preparação. Esse é o site da sua aprovação, enfrenteenfermagem.com.br. Um beijo e até a nossa próxima videoaula.